Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um devocional desse dia. Hoje nós traremos o verso 22 de Provérbios 19. É o capítulo 19, 19º dia de devocionais ativando sabedoria aqui no canal TPM. O texto diz assim: o desejo de um homem é a sua bondade. É melhor um homem pobre do que um mentiroso. O que vale é a intenção. E eu acho que você já deve ter ouvido essa afirmação em algum lugar. O que vale é a intenção. Você já ouviu? Aproveita e me diz aqui no comentário se você já ouviu essa expressão. Ela significa que o desejo sincero de fazer alguma coisa bondosa para outra pessoa é tão bom ou melhor do que fazê-lo, especialmente quando a pessoa não tem as condições financeiras para fazer aquilo que deseja fazer. Este obscuro provérbio é uma joia. Você quer aprendê-lo? Então vamos lá. Porque muitos não querem, mas eles criticaram a Bíblia por ser de difícil entendimento. Triste, né? Registre que os avisos de Salomão são provérbios obscuros para desafiar o seu caráter e também a sua consciência. Como em muitos provérbios, é feita aqui também uma comparação. Eu acho que você já observou até aqui quantas comparações Salomão gosta de fazer, quis fazer. Um tipo de homem pobre é melhor do que um tipo de homem mentiroso, segundo ele. Se um homem pobre é um mentiroso, ele não é melhor do que o outro mentiroso, porque não existe nenhuma virtude na pobreza. É importante lembrar e refletir também sobre isso. Mas um homem pobre que sinceramente deseja mostrar bondade é melhor do que um homem rico que afirma a sua afeição e sua boa vontade, mas nunca fez nada. Você já teve alguém oferecendo fazer alguma coisa para você, mas você sabia que eles não podiam marcar com a despesa por não estarem em uma boa situação financeira? Talvez você mesmo até tenha oferecido pagar um almoço ou qualquer outra coisa, um lanche no restaurante, dizendo a eles que o que contava era a boa vontade deles. Tal intercâmbio de bondade é o sentido e a intenção deste provérbio. Um homem pode querer praticar a bondade e ser prestativo, mas não pode levar a bom termo a sua bondade por falta de meios. Mas existem aqueles que possuem os meios, mas não passam do oferecimento e, infelizmente, até da promessa. Apesar de ser pobre em questão de dinheiro, ele é rico de coração. Apesar do outro ser financeiramente rico, o seu coração perverso está destituído de caridade e de bondade fraternal. Então, a gente conclui aqui que ele é um mentiroso e avarento. Muitos homens fazem confissões religiosas, mas quantos homens tentaram construir um templo para Deus, hein? Deus aceitou o desejo de Davi como suficiente e o recompensou por isso, apesar de não permitir que Davi construísse o templo. Em resposta, Davi custeou, sim, ele custeou o templo. Considere também uma viúva, lembra? Muito pobre, que deu tudo o que dispunha a Deus. Aqui está o que Deus pensa a respeito daqueles que falam de bondade para com os outros, mas não a realizam. Preste atenção. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Dá uma conferidinha nesse texto. Que mentira vergonhosa, não é? Somente um desejo honesto e sincero de ser bondoso vale para Deus ou para os homens. De que forma a sinceridade pode ser medida? Hein? É fácil. Vou lançar outra pergunta aqui para você.
O que você fez com a bondade ou o que você faz com a bondade quando possui os meios? Quão liberal você é agora com os meios que você possui? Quão liberal é o seu coração? Liberalidade é uma palavra-chave na vida de um cristão. Quão bondosa é a sua conduta comparada com todas as outras medidas? E aqui eu quero trazer algumas lições para você. Aproveite para anotar. Lição número 1. Nunca ofereça bondade sem pagamento, se você possui os meios. Número 2. Tenha sempre o desejo de auxiliar os outros, mesmo que você não tenha os meios. Número 3. Reconheça o amor daqueles que sinceramente desejam e tentam praticar a bondade, mas lhes faltam os meios para fazê-lo. Número 4. É muito melhor desejar praticar o bem sem ter as condições do que ter as condições sem que haja um coração doador. Eu espero que você tenha guardado essas dicas, essas direções. Se você é o homem benevolente neste provérbio que deseja demonstrar bondade, considere que dar a Deus e aos outros é o maior incentivo para você trabalhar muito na sua profissão. Depois de atender às suas necessidades básicas, que outra razão há para possivelmente se comparar? Se Deus lhe deu as habilidades e oportunidades, ganhe o que puder dentro dos limites e então compartilhe com os outros. Deus é infinitamente honesto e sincero, com promessas de riquezas eternas que são certamente verdadeiras. Ele vai além deste provérbio, pois o desejo e os meios é que geram o verdadeiro benfeitor. Ouça isso aqui, o que o próprio Jesus, realizando um compromisso, ele disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse texto está em João 14, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 2. Eita, que falar sobre isso aqui mexe bastante conosco, né? Faz a gente refletir e olhar o nível da nossa generosidade, o quão generosos somos, o quanto o nosso coração está apto à generosidade. Então leia bastante esse texto hoje, o capítulo 19, e que você ative essa palavra poderosa na sua vida, que é sábia, que é sabedoria, porque de fato ela é importante para nós, ela é importante para a vida do cristão. E ela nos eleva, ela nos coloca num lugar de avanço na espiritualidade. Que Deus te abençoe. Até amanhã no próximo vídeo. Beijo enorme no seu coração.